Olá! Vamos fazer a nossa live de hoje, que vai ser sobre jornada da autocura, assunto hipertensão. Porque a gente fez a live da hipertensão na terça-feira, mas infelizmente nós tivemos um problema no Instagram e ele não salvou a live. E recebi muitos pedidos para regravar, porque é um assunto muito pertinente, muita gente gosta, quer saber sobre a hipertensão, sobre formas de contornar, de evitar tomar remédio. Opa, seja bem-vinda. Então a gente vai falar novamente sobre a autocura e a hipertensão, tá? Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse assunto é super importante porque hoje em dia a hipertensão tem sido tratada como se fosse uma doença por si só. Então as pessoas elas vão ao médico e o médico vê, você tem pressão alta, tem mais alguém na sua família que também tem pressão alta, aí você acaba dizendo que teu pai tem, tua mãe tem, teu avô tem, então é uma doença de família, e aí ele vai dar um remédio para baixar a pressão. Não é isso? Às vezes é um diurético, às vezes é um remédio que altera batimentos cardíacos, às vezes é um vasodilatador, mas esses remédios, eles são paliativos, né? Eles resolvem a sua pressão naquele momento, mas eles não curam a sua hipertensão, tá? E é isso que a gente vai falar hoje, sobre como curar a sua hipertensão. Tá bom? Para você poder entender um pouco sobre hipertensão, vamos ver que sintomas que você costuma ter que podem te avisar que você está com hipertensão. Então, por exemplo, se você tem dor de cabeça muito severa, ou se você tem fadiga, tá? Uma fadiga, uma confusão mental, ou você pode ter problema de vista, de visão, tá? Você pode ter dor no peito, é uma outra forma de se avisar que você pode estar com pressão alta. Você pode ter dificuldade de respirar, tá? Desmaio também. O desmaio, inclusive, ele pode ser tanto da pressão alta quanto da pressão baixa, tá? E se você ficar comigo até o final, eu vou explicar como que você pode medir a sua pressão sem precisar de um medidor de pressão, aquele que você bota no braço e tal, né? Nem sempre você tem isso em casa, e é uma coisa importante de você poder saber como medir a sua pressão sem a necessidade desse equipamento. A arritmia cardíaca também é uma outra forma, né, de você poder ter o sintoma de que você pode estar com pressão alta, tá? E então, aí você tem esses sintomas, você vai, mede sua pressão, você vê que ela tá alta, você vai ao médico. O médico, então, constata que você tem uma hereditariedade e te dá um remédio e manda você tomar isso pro resto da vida. Só que a pressão, ela, além de não ser a causa, ela é uma consequência, ela varia, né? A nossa pressão não é uma coisa constante, né? As pessoas não têm sempre pressão alta ou sempre pressão baixa, né? Isso varia de acordo com o seu humor, com o seu bem-estar, com o seu emocional naquele momento. Então você pode estar com uma pressão alta num momento e uma hora depois já está normalizado, né? Se você passou por um estresse, por uma situação difícil, a tua pressão sobe. Então imagina se você toma remédio toda vez que você tem um estresse, né? Você não deixa o seu corpo reagir e voltar para a normalidade por si só. Você acaba acostumando o seu corpo a conviver com a pressão alta, tá? Com remédio para controlar a pressão. Antigamente, a pressão existia uma outra maneira de você mensurar se você tinha pressão alta ou não. Era baseado na idade. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha
sem mais a idade. Então, se você tem 60 anos, 160. Aí, acima disso, era pressão alta. Se você tem 30 anos, 100 mais 30. Acima de 130 era pressão alta. Então, existia uma flexibilidade maior. As pessoas, elas eram consideradas como pressão alta com uma medida maior do que a atual, porque hoje a atual é baseada em 14/9. Então, se você tem uma pressão acima de 14/9, o médico já diz que você tem pressão alta, como se fosse uma coisa eterna, né? E, no entanto, não é. A gente vai falar um pouquinho sobre a influência da parte emocional na alteração da nossa frequência cardíaca, pressão arterial, tá? Então, é comum a gente saber que pressão alta é variável de acordo com o emocional da pessoa, né? Mas por que isso acontece, tá? Por que existe a alteração de pressão só por causa do emocional? Porque quando a gente está num estado alterado de estresse, o corpo ele se arma para você atacar ou defender uma situação de risco, tá? Então, por exemplo, uma zebra fugindo do leão, ela está em situação de risco. Uma pessoa fugindo de um ladrão está em situação de risco. Então, o corpo ele tem uma forma de reação que é jogar imediatamente cortisol no sangue, que é um hormônio, e esse hormônio ele gera uma série de reações nos nossos órgãos. O que é um hormônio? Ele é uma proteína que vai para um peptídeo que vai para todo o seu corpo, todos os órgãos, e manda uma mensagem. Ó, gente, a gente está em perigo. Então, quando você está nesse sistema, o seu córtex cerebral ele não está agindo. O que está agindo é o cérebro reptiliano, que é aquela parte do nosso cérebro antiga, muito antiga, e ela não passa pela consciência, né? Imagina se você tivesse que ficar pensando que você tem que fugir do ladrão. Não ia dar certo, né? Você imediatamente tem uma reação. Ou a gente foge, ou a gente vai, reage, ataca, depende de cada um, né? Existe um padrão que você desenvolveu e a gente até vai explicar por que você desenvolveu esse padrão e não outro padrão, tá? Então, você desenvolveu um tipo de padrão e aí você então passa a reagir dessa maneira e você age de acordo com esse padrão que é o que o teu corpo manda fazer. Então, ele manda sangue para os membros, por quê? Porque você precisa fugir, né? Então, você precisa mandar sangue para os membros. Aí, você tem o aumento da pressão. Por quê? Porque você precisa mandar muito sangue. Então, com a vasoconstrição e aumento do batimento cardíaco, você consegue mandar mais sangue do que o normal para as extremidades. A gente aqui está falando sobre autocura no caso da hipertensão. Como é que a gente pode contornar essa questão de ficar usando medicamento? Como é que a gente pode... quais são as razões emocionais que podem causar a pressão alta, né? Então, a gente falou aqui que o cortisol ele tem esses comandos e a gente acaba então tendo essa reação de aumentar a pressão, tá? E aumentando a pressão, você tem os riscos de pressão alta. Se você vive estressado, se você está sempre nesse estado alterado, você começa a sofrer a consequência de você viver sempre assim. Porque, por exemplo, os animais, eles não vivem estressados. Eles se estressam no momento em que eles precisam e depois, quando eles estão calmos, eles relaxam, tá?
Então, o exemplo da zebra que eu dei, né? A zebra começou a fugir com rapidez, ela estava com muito sangue nas extremidades para poder correr rápido, fugiu, de repente ela conseguiu sumir da frente do leão. Ela está se sentindo tranquila. O que ela faz? Relaxa. Ela não fica pensando. Ela não fica, ai, será que o leão vai voltar? Aí eu vou ficar escondida aqui atrás dessa árvore. Não. Ela não faz nada disso. Ela vai viver a vida dela. Por quê? Porque os animais, eles não têm esse pensamento que gera uma expectativa do que pode acontecer, tá? Então, nós humanos, a gente fica pensando. E esse pensamento constante, se a gente não sabe controlar ele, a gente acaba se estressando constantemente. E o nosso corpo não foi feito para isso. Não foi feito para ficar o tempo todo estressado. Mas por que algumas pessoas ficam estressadas e outras pessoas conseguem relaxar? É isso que eu vou falar daqui a pouco. Por que existe a questão emocional do seu passado que faz com que você tenha um tipo de reação diferente da outra pessoa, tá? Vou falar qual a razão que algumas pessoas conseguem relaxar e outras não. Mas as pessoas que não conseguem relaxar, elas mantêm o cortisol no sangue e começam a bagunçar todo o organismo. Porque o cortisol, ele é feito dos mesmos elementos que outros hormônios, tá? Então, se o corpo precisa ficar fabricando cortisol o tempo todo, ele não tem matéria-prima para fazer os hormônios sexuais, hormônio do crescimento, tantos outros hormônios que a gente precisa, mas ele não pode, porque tem que fazer a prioridade. Qual é a prioridade? Cortisol. Você tem que se salvar. Isso é uma questão de vida ou morte. Então, o corpo entende isso. Ele sabe que você tem que se salvar. Então, a pessoa acaba tendo todo um desequilíbrio metabólico, hormonal, porque ela vive estressada, tá? Então, esse estresse constante, ele não é uma coisa saudável por causa disso, porque desequilibra todo o nosso organismo, tá bom? E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os conflitos que podem gerar esse tipo de estresse e por que a gente pensa nisso. Eu vou falar um pouquinho sobre o Dr. Hammer, que eu já falei em outras lives, mas não sei se você já assistiu as outras também. Ele estudou os efeitos dos conflitos que a gente convive na nossa saúde, tá? Então, a gente passou por diversos conflitos desde o nosso nascimento, alguns conflitos até vieram transgeracionais de nossos antepassados, e isso se reflete na nossa vida atual. Como que isso acontece, tá? Quando você passa por uma situação em que você está isolado, não tem com quem conversar, você está sozinho, vamos dizer, você vê seu pai bater na sua mãe, ou você vê na sua frente um assalto, você é pequeno, não pode fazer nada. Aquilo é chocante para você, né? Então, quando você vê essa situação acontecendo, você tem uma reação. Você se sente impotente e você se sente incapaz de resolver a situação. Aí você começa a criar um padrão de reação. Vamos dizer que depois você tem uma outra situação, agora mais velho, e você tem uma outra situação muito parecida, tá? Então vamos dizer que você, da primeira vez você viu uma briga dos seus pais, dessa vez você vê o assalto. Então você reage baseado naquela primeira reação. Eu fiquei impotente, e aí eu não sabia o que fazer, não tinha com quem falar, e agora eu tô na mesma situação. Eu tô impotente, não tenho com quem falar, aquilo me fere profundamente e eu não sei o que fazer. Então, quando acontece esse tipo de situação em que você não consegue se expressar com ninguém, não tem com quem falar, e é um segredo, né? Um segredo.
e você não tem como se defender, aí você causa uma feridinha no seu cérebro, em alguma parte do seu cérebro. Qual parte? A parte vai depender do tipo de problema que você viu, tá? Se você se sentiu impotente, se você perdeu uma coisa muito importante, uma pessoa morreu, já é um outro tipo de problema. Se você se sentiu desvalorizado, por exemplo, tua mãe falava que sua irmã é melhor, mais bonita, mais inteligente, é outro tipo de problema. Então, cada tipo de problema afeta uma parte do nosso cérebro, de acordo com a embriologia, tá? De acordo com a formação dos tecidos quando a gente era neném, dentro da barriga da nossa mãe. Então, tem vários tecidos, tem o endodérmico, mesodérmico, ectodérmico. Então, cada um vai ser afetado de acordo com o tipo de problema que você teve. Por quê? Porque cada tecido tem uma função. Um tecido tem a função de proteger, outro tecido tem a função de te fazer sobreviver, como por exemplo o intestino, o estômago, né? Eles não têm a função de te proteger, eles têm a função de fazer você viver, né? De fazer você absorver o alimento, né? Os órgãos sexuais também. E tem os órgãos sensoriais, tem os músculos que não tem a ver com proteção, eles têm a ver com o quê? Com mobilidade, sair andando para conquistar alguma coisa, tá? Então, se você tem uma dificuldade de conquistar alguma coisa, pode afetar esses músculos ou articulações, tá? A pele sim, tem a ver com proteção, tem a ver com contato, separação, né? Se a gente se separa de uma pessoa. Então, cada tipo de problema vai afetar uma parte desses órgãos baseado no tipo de conflito que você teve, tá? E aí, o que acontece? Você pode ter uma doença naquele órgão que é ligado àquela parte do seu cérebro, tá? Então, vamos dizer aqui, a gente se sentiu impotente porque não conseguiu se defender de um ladrão, aquilo vai e ataca a sua mobilidade, porque você não conseguiu fugir, tá? E aí você, então, começa a ter alguma reação física que não te faz você se defender, tá bom? E aí vem as doenças, tá? Então, quando a gente enfrenta um tipo de conflito que vai causar essa doença, a gente depois tem que descobrir qual foi o conflito para desmanchar aquele problema. Aí sim você vai curar aquela questão, aquele problema, porque você vai na raiz, na fonte. Você vai eliminar sua pressão alta, não tomando um remédio, mas eliminando por que você fica com pressão alta. Por que você fica com estresse, tá? E não é só o estresse que causa pressão alta, tá? Existem algumas causas além da pressão, do estresse, e é isso que eu vou falar agora para você. Se você ficar comigo até o final, eu vou sortear uma sessão de entrevista gratuita para quem ficar aqui e falar a frase que eu vou dar para você. Então, o primeiro pedaço da frase é: encontre a causa emocional, é a primeira parte. Anota isso aí, que no final, se você souber a frase inteira, você vai ganhar uma sessão de entrevista gratuita e vai, com isso, conhecer qual o seu estado atual, tá bom? Então, encontre a causa emocional, é a primeira parte, tá? Agora eu vou falar os tipos de conflito relacionados com a hipertensão especificamente, tá? Então, para cada doença, para cada sintoma, tem um tipo de conflito específico, que vai ter a ver com os tecidos afetados, que é o que eu já tinha falado antes, tá? Então, agora a gente vai falar sobre os tecidos, os conflitos que afetam a hipertensão, tá? Então, a hipertensão, ela pode ser uma hipertensão aguda, tá? Que é uma coisa que vai e volta, some rapidamente.
ela pode ser por uma síndrome metabólica, né? Que foi, como eu falei, uma confusão de hormônios e metabolismo que não está funcionando bem e vai gerar a pressão alta. Ela pode vir junto com uma obesidade, tá? Então, a obesidade, a pessoa obesa, ela tem uma retenção de líquido, então ela tem um aumento de pressão para poder suprir todo o seu corpo, né, que está obeso. Ela pode ser também um tipo de problema inflamatório ou circulatório, tá? Então, se você tem algum problema dentro das artérias, dentro das veias, né, que é a famosa o entupimento, né, que todo mundo conhece, fala sobre os infartos, né? Então, se você tem uma inflamação dentro das suas veias, dentro das suas artérias, você pode ter uma pressão alta também. Então, como você vê, não dá para você dar um remédio que cure a pressão alta, porque ela pode ter inúmeras causas. E para cada causa tem um conflito por trás daquela causa. A não ser que você tenha se intoxicado, tá? Então, existe também a pressão alta por pessoas que se intoxicaram por excesso de remédio, álcool, alguma coisa que tenha causado a pressão alta por intoxicação, de uma coisa de fora para dentro e não de dentro para fora, tá? Então, é importante você distinguir qual das duas formas você tem. Se você tem uma pressão alta por uma causa externa, e aí você eliminando essa causa externa, a pressão baixa naturalmente, porque eliminou a intoxicação, a pressão baixa. Ou se é uma coisa interna que está acontecendo dentro do seu corpo, e aí sim você vai ter que entender qual dessas causas que está acontecendo com você, tá? A hipertensão pode ser primária ou secundária. Secundária é o que a gente falou, né? Quando você tem uma situação maior, como por exemplo o estresse, que vai causar N atitudes, N reações no seu corpo, e uma delas vai ser a pressão alta. Mas vai ter também batimentos cardíacos acelerados, vai ter respiração ofegante, né? Tudo isso faz parte do estresse. E uma das coisas é a pressão alta, tá? Então, nesse caso, a pressão alta é secundária. Agora, ela pode ser primária. Primária é no caso, como por exemplo, a gente falou do entupimento das veias, das artérias, tá? Aí, no caso, a pressão ela é específica. Ela não tem as outras composições, tá? Então, você pode ter um hipertireoidismo, que também pode dar a pressão alta. Então, se você não cura o hipertireoidismo, não adianta você tomar remédio para baixar a pressão. Você tem que eliminar a fonte, eliminar a causa original, tá? Você pode ter uma disfunção renal. A disfunção renal também pode causar a pressão alta, tá? Então, a mesma coisa, você vai tomar um remédio e não resolve a disfunção, não tá vendo o que está acontecendo no teu rim, não vai adiantar. Você vai ficar a vida inteira tomando remédio, que é o que as pessoas costumam fazer normalmente, tá? É claro que você não vai ignorar o seu médico, mas você vai conversar com ele, e se você tratar a sua pressão alta através da terapia, o seu médico vai eliminar o remédio, porque você não vai mais ter pressão alta, entendeu? Então, não é necessário que haja um conflito, ou uma briga, ou um descaso com o médico, tá? Simplesmente que ele vai olhar por um ponto de vista, e nós, terapeutas, olhamos por outro ponto de vista, tá? A gente está preocupado em encontrar a razão de você ter pressão alta. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa cuidadosa, tá? Para entender qual dos tipos de pressão que você tem. Se você já foi ao médico, você traz para o terapeuta a causa que o médico falou. Se ele já detectou que você tem hipertireoidismo, já detectou que você tem alguma disfunção renal, aí fica mais fácil, porque a gente vai conseguir entender o conflito que envolve esses órgãos,
tá? Então, a gente vai tratar a pressão alta junto com o conflito original, para eliminar a causa original. Então, se você tem o hipertireoidismo, a gente vai encontrar a causa do hipertireoidismo, o conflito que causou o hipertireoidismo. Tem um conflito para cada tipo de doença, tá? A pressão alta é apenas uma consequência nesse caso, tá bom? Agora, é importante a gente ressaltar algumas coisas externas que também afetam a sua pressão alta. Então, por exemplo, se você usar sal refinado em casa, você está estimulando a sua pressão alta. Porque o sal refinado, ele passou por um tratamento, o refinamento é o tratamento, que elimina todos os outros sais minerais que existem dentro do sal. E fica só o cloreto de sódio. Então, se você consome cloreto de sódio puro, por osmose, o seu corpo vai procurar aumentar a pressão para equilibrar os sais dentro da sua circulação. Então, eu te recomendo que você substitua o sal refinado pelo sal integral. Antigamente se falava sal marinho, mas hoje em dia as empresas que vendem sal refinado já estão colocando na embalagem deles que é marinho, porque de fato ele é marinho, na maior parte das vezes no Brasil, porque ele veio do mar. Só que ele veio do mar e foi para o refino e não foi para a embalagem. Então a gente chama de sal integral, porque aí não tem erro, tá? Você pode também consumir o sal rosa, sal do Himalaia, flor de sal, tá? Esses são sais que têm vários sais minerais dentro do mesmo sal e não passaram pelo refinamento, tá? Então, eles não causam esse efeito de elevar a pressão, tá bom? Então, se você quer eliminar a possibilidade e melhorar a sua saúde, compre o sal integral, tá? Então, outra fonte externa que a gente pode encontrar, deixa eu ver o que eu anotei aqui. A gente falou sobre o estresse. O estresse, ele pode ser também eliminado através de várias formas de tratamento paliativo, tá? Para eliminar com o estresse de vez, você tem que buscar a origem daquele conflito que gerou o seu estresse. Mas, se você tratar paliativamente o estresse, você vai conseguir baixar a sua pressão naquele momento importante, tá? Então, como é que a gente faz para baixar a pressão de forma rápida e imediata? Então, a gente trabalha com a nossa respiração. Existem várias técnicas que a gente pode reduzir a nossa pressão através da respiração, fazendo uma respiração lenta. Então, inspirando em 4 tempos, expirando em 4 tempos, inflando a barriga de ar, esvaziando a barriga de ar. Quando você faz isso, você entra num outro sistema nervoso, tá? Você sai do sistema nervoso simpático e entra no sistema nervoso parasimpático. E aí você para de produzir cortisol e aí você para de elevar a sua pressão. É uma consequência, uma coisa leva a outra, tá? Então, diminuir a respiração, né? Fazer ela de forma lenta. Ouvir uma música lenta que tenha 60 batimentos por minuto, tá? Uma música tranquila, relaxante, ou uma música clássica, mas não uma música agitada, que a intenção é abaixar a velocidade do seu batimento cardíaco, da sua respiração, tá? Para você poder baixar indiretamente, baixar sua pressão, tá bom? Caminhada é uma outra forma de você baixar sua pressão, tá? Então, fazer uma caminhada longa, uma caminhada de meia hora, uma caminhada de 1 hora, relaxada, tranquila, também é uma forma de você abaixar a sua pressão de forma natural. Tudo isso que a gente está falando são formas de você paliativamente resolver o problema da sua pressão.
Mas nada disso vai evitar que você volte a ter a sua pressão alta de novo num outro momento, tá? E é isso que a gente vai falar agora, os tipos de conflito que afetam a sua pressão. Inclusive, pessoas que são muito irritadas, muito nervosas, pessoas impacientes, tá? Pessoas que preocupadas, excessivamente preocupadas, têm tendência a ter essa pressão alta, tá? Tudo por causa da maneira que elas reagem ao dia a dia, às situações, tá? Então, uma das formas que a pessoa tem a pressão alta é aquela pessoa que vive sobrecarregada, tá? Então, ela tem muita coisa para fazer e ela não dá conta de tudo, tá? Então, essa pessoa sobrecarregada acaba se sentindo com pressão alta porque ela sente, às vezes pode ser também por ela se sentir enganada ou por ela se sentir sobreposta por uma outra pessoa, passada para trás, tá? Todas essas emoções causam uma reação no corpo de pressão alta, tá? Nesse caso, ela pode ter um problema também no diafragma, tá? Pode vir com falta de ar, pode vir com dispneia, tá? Pode vir com a musculatura cardíaca tendo a contração, até um infarto também pode ser. Então, realmente, são várias coisas que podem levar à pressão alta e que você deve se preocupar, tá bom? Então, outra causa que pode acontecer também, gerar muita pressão alta, são conflitos relacionados à água. Então, pessoas que, como agora em Petrópolis, né, o pessoal teve toda essa sensação da água invadir a casa delas, da água invadir a vida delas, de pessoas morrendo. Então, coisas que envolvem água ou coisas que fazem a gente se sentir se afogando, né? Que eu falei, a pessoa sobrecarregada, quando a pessoa é sobrecarregada, ela se sente se afogando em tantas tarefas, né? Então, essa sensação de se sentir se afogando, tanto de forma literal quanto de forma figurada, também podem gerar a pressão alta, tá? Então, pessoas que têm problema de encanamento dentro de casa, que está vazando muito, até criança que tem que tomar um remédio líquido e não gosta, se nega e começa a criar aquele afastamento da coisa líquida, não quero, então também pode gerar a pressão alta, tá? Então, esses são alguns dos conflitos que podem gerar a pressão alta também. E quando você encontra esses conflitos, né, e você resolve através da ressignificação, que é o que eu vou te explicar mais para frente, você elimina a causa da pressão alta. Porque você eliminou aquela fonte que aconteceu, né? Às vezes você era pequeno e você estava lá em Petrópolis, naquele mundo de água invadindo a sua casa, vendo todo mundo correndo. Aquilo te traumatizou de forma profunda, tá? É isso que eu tô falando. Então, uma situação que aconteceu em algum momento da tua vida que causou essa reação. E aí, o que acontece? Vamos dizer, essa criança que estava lá em Petrópolis e que teve esse alagamento e que ela começou a ficar aterrorizada sempre que ela ouve uma chuva, vamos dizer. Então, sempre que ela ouve a chuva, ela começa a achar que vai alagar a casa dela. E aí ela tem aquela mesma reação que ela teve quando ela passou pelo trauma original. Qual foi a reação? Aumento da pressão, tá? Por quê? Porque aquilo estava causando nela uma sensação, um edema dentro do corpo, entende? E ela precisava sair dali. Então, ela precisava aumentar a pressão para poder fugir. É uma reação considerada biológica. Tudo que acontece no nosso corpo é uma reação biológica. O nosso corpo querendo encontrar uma solução para você se salvar. Tá? Sempre ele está encontrando uma situação para você se salvar.
Agora, nem sempre ele consegue te salvar, porque nem sempre você consegue entender o que ele está fazendo, e muitas vezes você tem um corpo tão comprometido por intoxicações, por meio ambiente nocivo, né? E aí você não consegue se proteger. Mas a função original do corpo era te defender, tá? Tem uma função em cima daquele conflito, tá? Então aquela criança, né? A gente estava dando o exemplo da criança de Petrópolis, que conviveu com aquele alagamento e criou um pânico, tá? É mais fácil a gente entender assim, mas não precisa chegar a ser um pânico, mas como a situação de Petrópolis foi muito grave, é possível que tenha causado realmente pânico cada vez que ela escuta uma chuva, tá? Mas poderia ser apenas uma pressão alta, entendeu? Não chega a ser um pânico, mas é uma pressão alta. Então, cada vez que aquela criança cresce, agora já está com 15 anos, já está com 20 anos, e ela, toda vez que chove, ela inconscientemente, ela lembra, a mente dela lembra daquele momento, daquele trauma. Às vezes ela não sabe mais de onde veio, ela já esqueceu a origem, tá? Porque a gente vai vivendo, vai passando os dias, acha que tá tudo bem, mas o nosso corpo, ele tem reações que a gente não controla. Então, quando a gente vê alguma coisa, quando a gente cheira alguma coisa, não vem aquela memória, um cheiro. Eu me lembro que eu senti esse cheiro um dia quando eu estava na casa da minha avó. Parece aquela comida que ela fazia, não é? Então, o cheiro tem memória, a visão tem memória. Às vezes você vê uma situação e você se lembra de uma situação ou um lugar que você passou um dia no seu passado, que foi às vezes o lugar que você encontrou seu namorado, e aí você tem aquele lugar como um lugar gostoso de você estar. Então, são memórias que nosso inconsciente ele guarda isso, tá? E você não fica lembrando, né? Você não lembra daquele lugar do seu namorado, você não lembra daquele cheiro da sua avó. Mas quando aquilo reaparece na sua vida, você lembra, tá? A mesma coisa acontece com os traumas, tá? Então, a mente inconsciente, ela revive aquele trauma da maneira que ela reviveu no momento do trauma. Então, aumentando a pressão. Então, toda vez que você passa por uma situação parecida com aquela daquele conflito, você tem a pressão alta, tá? Então, uma pessoa que está preocupada e que tem a pressão alta porque ela está preocupada, algum dia lá atrás, na vida dela, vamos dizer que ela se preocupava com a mãe dela, porque a mãe dela era doente e o pai dela não dava dinheiro para a mãe. Então, a filha, que é uma boa filha, ficava preocupada com a mãe, tá? Então, ela carregou durante a vida toda essa sensação de se preocupar com as pessoas, tá? Então, essa sensação de se preocupar com as pessoas faz com que ela fique com pressão alta. Por quê? Porque ela está sempre preocupada. Já chegou em casa? Já deu 10 horas. Por que não chegou ainda? Será que foi assaltado? Será que ele bateu com o carro? Será que aconteceu alguma coisa? Então, ela está preocupada. E essa preocupação levanta a pressão dela, tá? E ela vive assim. E no dia seguinte, ele chega em casa às 10, mas ele não liga para ela. Então ela novamente está preocupada. E no outro dia está preocupada por outra coisa. E assim vai. É uma pessoa que tende a ficar preocupada. Por quê? Porque lá na infância dela, ela aprendeu a se preocupar, porque a mãe dela sofria e o pai dela não dava dinheiro para a mãe. Entende? Então, quando a gente vai lá atrás, encontrando o conflito original, a gente faz uma ressignificação daquele momento através de uma regressão, um trabalho de terapia para encontrar esse conflito. É uma conversa muito longa que a gente tem que entender muito bem a história de cada um, associar aquela história com o tipo de problema que a pessoa tem, porque cada problema a gente tem que encontrar uma história diferente, porque as pessoas têm muitas histórias, tá? Então, a mesma pessoa que tem essa preocupação e que tem pressão alta, ela pode ter um outro problema, pode ter uma artrite.
E é outro problema, não tem nada a ver com a pressão alta. Então a gente encontra a raiz do problema que a pessoa está trazendo para a gente, tá? Então, no caso, a pressão alta. E aí a gente vai trabalhar, vai encontrar a raiz e vai fazer um trabalho de regressão, de mudar aquela história, de fazer com que a pessoa veja aquela história em outro ponto de vista, entendendo a situação, entendendo o papel dela na família, o papel da mãe, o papel da filha, porque nós não somos todos responsáveis por todo mundo, tá? Filho não é responsável pelos pais. Os pais nasceram muito antes da gente. Então, eles são os grandes, são os que realmente têm que cuidar da gente, não nós cuidar dos nossos pais, tá? Quando a situação se inverte, os filhos cuidam dos pais, eu não estou querendo dizer que você não vai cuidar do seu pai que é idoso, que precisa de ajuda. Não é isso. Ele é idoso, ele precisa de ajuda. Mas você não vai dizer para ele o que ele tem que fazer, porque ele é idoso, precisa de ajuda para tomar um remédio, para andar, mas ele não precisa de ajuda para decidir o que ele quer da vida dele, a não ser que ele esteja com demência, tá? Aí não é o caso, a gente está aqui falando de pessoas normais, com a mente normal. Então, filho não tem que mandar nos pais, porque não é a ordem natural das coisas. Qual o animal que você vê que o filhote cuida da mãe? Isso não existe na natureza, tá? Então, quando há um desequilíbrio no clã familiar, há essa sobrecarga na pessoa que pode, então, gerar uma doença, que é, no caso aqui, a gente está falando sobre a pressão alta, tá? Então, a preocupação é uma das causas que podem levar à pressão alta. O estresse é a outra causa que a gente falou que pode levar. E o estresse é um outro tipo de conflito, tá? Vamos dizer, um conflito de estresse. A criança tá em casa e entra um ladrão na casa dela e rouba várias coisas, e ela assiste aquela cena, e depois que o ladrão vai embora, que levou muitas coisas, ela assiste os pais brigando, chorando, desesperados, sem saber o que fazer. A criança não tem com quem falar. Ela não pode falar com os pais, porque os pais estão nervosos, estão preocupados. Ela vê que ela não pode falar com os pais. Ela fica nervosa por quê? Porque o que ela podia fazer quando aquele ladrão estava lá na casa? Ela se escondeu debaixo da cama, vamos dizer. Então, essa é uma das sensações de estresse. Você ou foge, ou se esconde, né? Ou ataca. A criança não vai atacar. A criança pode fugir. Mas essa criança, ela se escondeu, tanto faz. Mas ela estava numa sensação de estresse. E aí, essa mesma sensação de estresse acontece numa outra situação. Agora, quando ela é adolescente, ela assiste o fogo, começa a pegar fogo na cozinha. Então, ela também vê aquela mesma sensação e ela fica paralisada. Ela criou um padrão de reação. E esse padrão de reação aumenta a pressão. E aí o que acontece? Agora não precisa do fogo, não precisa do ladrão, qualquer coisa assusta ela. Então, se ela escuta um barulho, ela já fica sobressaltada e aumenta a pressão. Ela acha que tem alguma coisa acontecendo, entendeu? Ou está dirigindo num carro e alguém corta ela na frente, ela leva um susto tão grande que aumenta a pressão. Então, essa pessoa aprendeu a ter uma reação que aumenta a pressão normalmente. E aí, quando a gente faz a terapia, a gente volta lá naquela causa original, na primeira história da criança com o ladrão, trabalha aquela história para que a criança se sinta, você criança, né? Porque a história não vai mudar, mas você criança se sinta mais segura. E aí, quando a gente faz esse trabalho de ressignificação, você passa a não reagir mais com aquele padrão. Não fica mais sobressaltado, não fica mais preocupado. O estresse natural tem que existir, mas não quando você escuta um barulho ou quando um carro te fecha, né? Não há necessidade de você ficar exaltado em situações cotidianas,
tá? Só quando há uma situação real de perigo. Então, nesse trabalho de ressignificação, a gente acaba com a origem e aí a pessoa acaba com a hipertensão. Agora sim, de forma definitiva, tá? Então, são casos e mais casos que a gente vê aplicando esse tipo de tratamento e que a pessoa para de tomar o remédio para sempre. É claro, volto a dizer, você não vai suspender o remédio enquanto você está com a pressão alta. O médico que vai suspender porque vai ver que você não precisa mais disso, tá bom? Através dessa terapia da nova medicina germânica, que você vai trabalhar esse tipo de padrão, tá? E agora eu vou dar para você a segunda parte da frase, para você, no final da nossa live, poder ganhar uma sessão de entrevista gratuita, tá? A segunda frase é da sua hipertensão. Então, eu dei a primeira parte no começo, agora eu estou dando a segunda, e na hora do sorteio eu vou dar a terceira parte, tá? E se você for a primeira pessoa a anotar a frase toda, você vai ganhar uma sessão de entrevista gratuita, onde eu vou explicar para você como é que faz. Ah, você perdeu a primeira? Olha, tem algumas pessoas que perdem a primeira e acabam, se não tem ninguém que saiba da primeira parte, você tem a chance de ganhar ainda, tá bom? Não fica triste não, tá bom? Já aconteceu isso em outras lives que a gente deu para a pessoa que soube o resto da frase. Então, fica aqui conosco que eu vou sortear para você e quem sabe você também ganha, tá bom? Então, da sua hipertensão. Então, agora eu expliquei para você como que a gente associa uma coisa na outra, né? Como que o conflito está ligado ao seu sintoma e como que a gente desmancha esse conflito para fazer com que você não tenha mais essa hipertensão de uma vez por todas, tá? A gente falou de várias possibilidades de hipertensão, né? Hipertensão é uma coisa muito complexa, porque ela tem vários tipos de causa. Ela pode ser primária ou secundária, ela pode ser de vários tipos de doença, né? Como hipertireoidismo, obesidade, doenças renais, tudo isso a gente falou. Quem perdeu o começo, eu espero poder salvar dessa vez a live e você pode assistir do começo novamente, tá bom? E então, no trabalho de terapia, a gente busca esse trauma original, ressignifica ele e depois ensina a pessoa a ter novos hábitos, tá? Porque não adianta só você ressignificar o trauma, porque você está acostumado ou acostumada a reagir de uma certa maneira. Então, a gente dá continuidade a esse tratamento através da mudança de hábitos, tá? Então, no meu caso, quando eu faço o tratamento, se a pessoa quer, eu faço só a ressignificação numa sessão ou duas, ou eu faço um processo completo, que aí sim é um processo de reeducação, tá? Principalmente quando a pessoa tem obesidade, né? Ela ou sobrepeso, precisa reeducar a alimentação, os hábitos alimentares, a atividade física. Então, são várias coisas que a pessoa tem que reeducar. E aí, a gente fecha um pacote. Se você tem essa necessidade, essa vontade de ter uma pessoa te ajudando nesse processo, se você quer resolver isso rápido, não quer ficar migrando de terapia em terapia, de dieta em dieta, né? Eu faço com você um trabalho que vai fazer uma vez só e te ensinar a se manter naquele padrão, um padrão saudável de ação, tá? Uma reação às situações que não vão mais causar essa pressão alta, não vão mais te dar ansiedade, não vão mais te gerar vontade de comer fora da hora ou comer demais, tá? Não vão mais te gerar taquicardia, porque você vai aprender a controlar o seu corpo. É através dessa autocura, tá?
Então, esse é o nosso trabalho, que se você tem essa vontade de ir mais rápido nesse trabalho, nesse tratamento, manda um direct para mim e a gente agenda uma sessão de entrevista gratuita para que você possa se conhecer melhor e possa, então, entender qual a sua necessidade, tá? Se você vai conseguir ir sozinha ou se você vai querer o apoio de um trabalho mais profundo, se conhecendo melhor, aumentando o seu conhecimento, o seu desenvolvimento pessoal, tá bom? Agora eu vou sortear quem tá aí. Eu vou dar a terceira parte antes disso eu vou ensinar para você como medir a sua pressão sem precisar da maquininha. Falei que eu ia falar isso para vocês agora no final. Então, presta atenção. Se quiser, anota, porque é muito interessante isso e você um dia pode precisar. Tá? Você tem o seu braço, essa parte de trás do seu braço, você vai numa parede e você vai pressionar do braço esticado, você vai pressionar com toda a sua força o braço por 1 minuto. Então você vai fazer muita força no braço contra a parede por 1 minuto. Você vai contar lentamente, 30, 60. E quando você terminar de contar, você sai da parede. E você vai ver que o seu braço vai subir. Ele vai subir sozinho. E aí, se ele sobe na altura do ombro, você está com a pressão normal. Se ele não chega até a altura do ombro, você está com a pressão baixa. Se ele passa da altura do ombro, você está com a pressão alta. É claro que você não vai saber qual é a pressão exatamente, mas você já sabe que você está com a pressão alta e aí você tem que relaxar, tem que fazer uns trabalhos, porque pressão alta é uma coisa perigosa, tá? Então você deve sim deitar, relaxar, ouvir uma música lenta, fazer alguma coisa para baixar a sua pressão, tá bom? Gostou dessa dica? Compartilhe aqui a live com outras pessoas que podem também estar precisando aprender a se controlar, aprender a encontrar a origem da sua hipertensão, tá bom? Então, aperta lá no aviãozinho e curte também a live, porque quando a gente curte, a gente ajuda o Instagram a divulgar a live para mais e mais pessoas, tá? Agora eu vou botar a terceira parte da frase, que é... Cadê a frase aqui? Dá pra você. Gente, onde eu botei a frase? Aqui. Através da terapia. Através da terapia. Então, se você anotou a frase toda, pode escrever ela agora, que você já ganhou uma sessão grátis, tá bom? E se você ganhar, você manda um direct para mim, porque a gente não consegue gravar as pessoas que mandam que estão nos comentários. Depois que a gente salva, o Instagram não salva os comentários. Então a gente perde a noção do nome das pessoas, do Instagram das pessoas. Então vocês é que tem que entrar em contato conosco, tá bom? Então, se você não lembra da frase toda, mas você lembra de uma parte da frase, pode escrever aí a parte da frase que você se lembra, que aí você também pode estar sendo sorteada, tá bom? É muito importante você saber controlar a sua hipertensão, porque a hipertensão é danosa, é perigosa e é uma coisa que, se você ficar tomando remédio a vida inteira, esses remédios eles trazem efeitos colaterais e eles vão manter a sua pressão sempre alta, tá? Então, porque eles vão ficar dependentes do remédio, tá bom? Então, se você aprender a controlar a sua pressão através da respiração, que a gente ensinou, através de outras técnicas, e se você, melhor ainda, resolver o seu conflito original, você vai resolver a sua hipertensão para sempre, tá? E quem quiser ganhar a sessão gratuita e não lembra da frase, é só você escrever "eu quero", e aí você vai ganhar uma sessão de entrevista gratuita, tá bom? Então, quem quiser ganhar, escreve aí "eu quero" e
uma das pessoas que escrever vai ser a pessoa sorteada, tá? E então eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu espero que realmente eu tenha contribuído com vocês através da terapia. Muito bem. Então, Lívia, você ganhou uma sessão de entrevista gratuita, tá bom? Manda um direct pra mim, pra gente poder agendar essa sessão, tá bom? E aí você vai se conhecer melhor, vai conhecer como é que você está atualmente e vai saber qual é o melhor caminho a tomar a partir de agora, tá? Gente, muito obrigada a todos e estou muito satisfeita de tanta gente ter vindo participar e eu espero que vocês entendam a importância da gente curar a origem dos nossos sintomas e não ficar só tomando remédio, porque a gente precisa resolver a nossa saúde de uma forma definitiva, tá bom? E eu vou ter que desligar porque eu não quero perder de novo a live. Até agora ela tá no ar, tá ótima. Obrigada a todos e até a próxima, tá bom? Tchau!